Diz assim a palavra de Deus: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Podeis assentar. Eu queria chamar a sua atenção para o que Deus quer ministrar ao nosso coração nessa noite. A essência da vida cristã é conhecer Jesus. Jesus é o foco do nosso olhar. O escritor aos Hebreus diz que ele é o autor, o consumador da nossa fé. Toda a Bíblia, ela traz em seu âmago o apresentar Jesus, o apresentar Cristo. Deus, na sua infinita graça, se revelou a nós, se manifestou a nós, por intermédio de Cristo Jesus. Deus, ele falou com os homens e continua falando, através da natureza. O apóstolo Paulo diz, na carta aos Romanos, capítulo 1, no versículo 19, que Deus, ele manifesta o que se pode conhecer de Deus. Seus atributos estão manifestados através da natureza. Sim, é a forma de revelação de Deus através da natureza. Bota a partir do verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Portanto, escuta, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Nele quem? Através da natureza. Porque Deus lhe manifestou. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Significa dizer que todos os homens são indesculpáveis, porque Deus se revelou. Deus se revela, irmãos. E a natureza é a maior expressão dessa revelação de Deus, conforme diz esse texto. Mas Deus não se revelou apenas através da natureza. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, o escritor aos Hebreus diz que, verso 1, desculpa, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, Deus estava se revelando a nossos pais através dos profetas. Significa dizer que Deus se revelou no Velho Testamento através dos profetas. Mas a nós ele falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Jesus é a maior expressão de revelação de Deus. Ele revela o amor, ele revela a graça. Ele revela a plenitude do plano que Deus tem para mim e para você. Conhecer Jesus tem que ser a essência da nossa vida. Não existe cristão, não existe vida cristã sem ter uma revelação plena a respeito de Cristo. Quem é Jesus para você? O que significa a pessoa de Cristo para a tua vida? Essa noite eu quero falar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. Na terça-feira, eu falei aqui, explicando um pouco sobre João capítulo 1. Quando diz que o verbo ele é eterno. Significa que Jesus ele não é um ser criado. Ele é Deus. Deus eterno. No princípio era o verbo. E o verbo ele estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E diz a Bíblia que todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Tudo veio à existência por intermédio dele. Se foi ele que criou todas as coisas, quando nós remetemos para Gênesis, a Bíblia diz Gênesis 1:1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. É o Deus que criou todas as coisas, é o nosso Jesus. Pastor,
Mas se Jesus criou todas as coisas, como pôde ele andar entre os homens? Esse é o maior mistério da Bíblia. O maior mistério da Bíblia não é o Apocalipse, não é o Ezequiel. O maior mistério da Bíblia é Cristo. Porque compreender como pode o Deus infinito se tornar finito. Como pode o Deus criador se tornar uma criatura? Como pode esse Deus eterno entrar no mundo dos mortais? A nossa mente não consegue compreender a grandiosidade. Mas resumimos tudo isso em uma palavra: amor. Deus nos amou de tal maneira, que Ele deu o seu Filho. E parafraseando esse texto diríamos: Deus nos amou de tal forma que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Ele se ofertou, se outorgou, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de homem, tornou-se semelhante aos homens, por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. Jesus, Ele é Deus. E é mediante essa premissa que eu começo então a ministrar nessa noite. Sendo Ele o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, Ele se tornou homem, se encarnou para viver entre nós. Coloca para mim João capítulo 1, verso 14. João, ele disse assim: o verbo ele se fez carne, ele habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João está dando testemunho da experiência dele. João conviveu, andou lado a lado, e ele foi marcado pela presença da vida de Jesus. Agora ele está dizendo: olha, o verbo, ele se fez carne. E amados, o mais tremendo de pensar é que Jesus, ele andou na terra que ele criou, andou entre os homens que ele formou, e os homens não o conheceram. Os homens não reconheceram Deus entre eles. O Deus eterno que estava ali caminhando no meio deles, e eles não conheceram. Jesus é o Filho eterno. A Trindade é uma doutrina bíblica linda, tremenda. Encontramos nas páginas da Bíblia o Pai, o Filho, o Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. 3 em 1. Pastor, existe uma explicação clara? Não tem. Porque Deus, naquilo que Ele se revelou a nós, não é possível conhecer. Explicar a Trindade não é tão simples, mas é uma doutrina bíblica. Sabemos que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu quero me deter na segunda pessoa do Filho. E o texto que nós acabamos de ler diz que o Pai interveio lá dos altos céus, em um momento do ministério de Jesus, e disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E eu quero aqui pontuar algumas coisas para chegar a esse ápice. Jesus, Ele decidiu, junto com o Pai e com o Espírito Santo, que Ele viria ao mundo por minha causa, por tua causa. E agora aqui, eu quero mostrar para você o quanto nós precisamos compreender o que é a caminhada cristã. Irmãos, infelizmente o Evangelho tem sido deturpado. Escuta, o mecanismo da salvação tem sido distorcido nos púlpitos e a explanação bíblica tem sido completamente adulterada. Porque quando nós falamos de Evangelho, quando nós estamos falando de ter um encontro com Deus, tem que ser por mediante Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o padrão de relacionamento com Deus. Escuta uma coisa:
Jesus, sendo ele Deus, quando ele se tornou homem, ele foi 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Porque ele não podia deixar de ser Deus. Mas escuta, estando ele 100% homem, ele foi 100% submisso ao Pai. E aí entra o que eu estou dizendo desse evangelho distorcido. Escuta, como assim você vai viver do teu jeito? Como você vai viver da sua maneira? Como você tem a sua opinião? Pastor, eu tenho meu jeito de viver. Eu acho que ser cristão é assim. Eu acho que agradar a Deus é dessa maneira. Não, tem um jeito, tem uma forma, tem um modelo. E é Deus que deu. O filho viveu conforme a vontade do Pai. É muito lindo quando você diz: eu sou filho de Deus. Eu sou filho do rei. Eu sou filho do dono do universo. Por favor, leia mais a Bíblia. Olhe para o modelo. O modelo é Jesus. Jesus como filho de Deus. Ele é o nosso exemplo. Primeira coisa que eu quero salientar nesta palavra. Como nasceu o filho de Deus, irmãos? É a igreja. Como é que nasceu o filho de Deus? Eu vejo muitos crentes mimimi. Eu vejo muitos crentes tendo problemas de relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque às vezes enfrenta momentos que o seu bolso está vazio. Momentos em que pela qual não tem na sua mesa aquilo que ele deseja possuir. Ele não tem a picanha, ele não tem lá o caviar, ele não tem ali o prato que ele deseja. Mas ele murmura, reclama e diz: eu sou filho, eu não mereço isso. Eu não tenho a roupinha de marca, eu não tenho o carro de marca, eu não tenho. Deixa eu dizer para você, o Filho de Deus, quando ele nasceu lá em Belém em uma estrebaria. Ele não tinha berço de ouro, ele não tinha especialista para recebê-lo, não tinha coral humano, não tinha tapete vermelho. Foi numa estrebaria e ele continuou filho. Eu vejo muitos jovens, até que mesmo crianças, que já embirram. Porque eu quero. Meu nem está aqui. Eu quero telemóvel. Qual é o mais moderno? Está vendo como eu estou desatualizado? O iPhone. O 14, né? Se não for o 14, eu nem quero. Mas eu estou falando de criança. Aí do pai que vai lá dar um telemóvel comum, vai dizer: não, eu não mereço isso. Como assim não merece? Hoje, as crianças estão em má processo de formação. Os adolescentes e jovens estão entendendo tudo errado acerca dos valores. Escuta, igreja. Jesus é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele não fez exigência para nascer. Quando ele veio à terra, ele poderia dizer: Pai, eu vou habitar entre os homens, mas eu quero berço de ouro, eu quero carruagem de ouro, eu quero o guarda-costas, eu quero, não. Ele, quando nos amou, quando ele veio aqui, ele não fez nenhuma exigência. E ele era filho. A posição de filho não te coloca em uma posição de exigência do céu. A si mesmo se esvaziou. Coloca para mim Filipenses 2. 2:6. Faço questão de reler com você. Não é a minha ideia, não é o meu conceito, não é coisa da igreja, Manuel, não. É a Bíblia. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fez-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O primeiro ponto que eu saliento: ele nasceu em uma estrebaria. Escuta mais. Ele recebeu uma sentença de morte na sua infância. Talvez você diga: pastor,
O senhor não sabe o que eu passei na minha infância. Meus pais, eu sofri isso, eu sofri aquilo outro. Por favor, não estou menosprezando o teu sofrimento. Não estou menosprezando os teus traumas. Mas eu estou dizendo para você, olha para Jesus, olha para Cristo. Deus quer curar os traumas do teu coração. Deus quer colocar em ordem o teu interior. Existem dores que são reais, dores traumáticas, estão na alma, mas tem cura para isso, e a cura está em Cristo Jesus. Ele recebeu uma sentença de morte de Herodes, e o que aconteceu, pastor? O Filho de Deus teve que fugir. Você escutou bem? O Filho de Deus teve que fugir para o Egito. Meu Deus, meu Deus. Como assim, pastor? Como poderia o Filho de Deus entre os homens ter que fugir? Porque tem um rei maluco procurando ele para matá-lo. Quando você sofre perseguição, quando você sofre afronta, não significa dizer que Deus te abandonou. Só significa dizer que você está na terra. José e Maria vão para o Egito. Vão eles ali viver como imigrantes. Fora da sua pátria. Fora do seu território. Escuta. Não foram para ganhar dinheiro no Egito. Não foram em busca de uma vida melhor. Só estavam fugindo de um sanguinário que queria matar o filho deles. Quantas vezes você precisou fugir? Assim começou a infância do Filho de Deus. Quando eles regressam para Israel, diz a Bíblia que José, ele vai lá para a região norte, a Mega, a metrópole, a grande cidade, brincadeira, foi para Nazaré. Não era Mega, não era grande, não. Era uma cidade paupérrima, era uma cidade mal falada, uma cidade de poucas expectativas, não tinha muito a oferecer, a tal ponto que quando Natanael foi dito para ele que o Messias tinha sido encontrado e que vinha de Nazaré, Natanael dá o grito e pergunta, pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Ei, a infância do Filho de Deus foi em Nazaré. Eu quero olhar aqui para os adolescentes, para as crianças, para os jovens que aqui estão. Para de cobrar dos seus pais. Para de fazer exigência. Em nome de Jesus. Jesus foi morar em um lugar que tinha poucas expectativas de sair coisas boas ali. Ei, quem vai guardar você é Deus. Quem vai te sustentar é Deus. A tua formação está nas mãos de Deus. É Deus que vai guardar você de todo mal, que vai te livrar. E o que vai fazer você ser alguém é o próprio Deus. Não é a tua faculdade, não é a tua escola. Não é o trabalho, não, é Deus que faz, é Deus que levanta, é Deus que abate. Por isso Jesus ele vai ser criado em Nazaré. Um local com poucas perspectivas. Mas tem um outro ponto. Deus escolheu nos dar uma grande lição com tudo isso, irmãos. O filho dele não nasceu na casa de um grande rei. Não era médico, não era empresário. Não era um homem ricaço. Não. Era um carpinteiro. Era um homem de trabalho braçal. O que isso significa, pastor? Significa que na infância Jesus ele teve que trabalhar duro. O profeta Isaías disse, ele, lá no Isaías 53 escreve, era homem de dores, experimentado no trabalho, e que sabia o que era padecer. Entende? Homem de dores, experimentado no trabalho. Sim, ele foi seguir a profissão do seu pai adotivo, José. A Raiane já me ajudou, olha ali, ó, verso 3.
mais rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Ele ali desenvolveu todo o processo de aprendizado como carpinteiro. Ele não teve nenhuma ostentação. Escuta, irmãos, eu preciso dizer para você, há muitos livros apócrifos, evangelhos apócrifos, muitas lendas que foram construídas a respeito de Jesus, que ele curou na sua infância, fazia milagres. Até mesmo pregadores cometem essa loucura de dizer que ele usava o poder da mágica para fazer mesa, para fazer... Não, 100% homem. Cada prego era pregado assim como eu e você prega. Não tinha nada de especial. Ele passou por todo o processo que eu e você passa. E ele ali, como criança, na sua infância, ele viveu obedecendo seus pais, vivendo no meio da sua parentela, mas sem pecado. Olha aqui para mim. Pecar ou não pecar é uma escolha que você faz. Ei, jovem, criança, adulto, nenhum de nós somos obrigados a pecar. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas tem um caminho. Tem um caminho. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Gálatas capítulo 4, verso 17 diz: andai no Espírito. 5:17. Andai no Espírito e você jamais satisfará as concupiscências da carne. Há uma milícia, há uma batalha entre carne e Espírito. Mas se você andar em Espírito, você não vai satisfazer. Você não vai satisfazer as concupiscências da carne. Mas é preciso que você queira viver no Espírito. No Espírito. No Espírito. Ele decidiu que viveria de maneira que agradaria ao Pai. Por isso, a sua infância, a sua adolescência, todo o seu processo de formação, a Bíblia apresenta ele com 12 anos. Com 12 anos ele estava ali no templo. E onde ele estava? No meio dos sábios. Durante 3 dias seus pais o perderam. E ele estava lá no meio dos sábios falando das coisas do céu. Jesus é o nosso modelo, irmãos, em toda etapa da sua vida. Desde o seu nascimento, sua infância, sua adolescência, sua juventude. A Bíblia silencia. Durante o período dos 12 anos até o período dos seus 30 anos, a Bíblia faz um pleno silêncio. E onde estava Jesus nesse período? Obviamente, conforme diz Marcos 6, carpinteiro. O carpinteiro. Estava ele cuidando. Você observa que no ministério de Jesus não aparece mais José. Quase todos os teólogos e intérpretes são unânimes em dizer, possivelmente o José, quando Jesus ele inicia seu ministério, José já tinha morrido. Maria então era uma viúva. E quem teve a responsabilidade de cuidar, exatamente Jesus, por seu primogênito. Por isso ele foi o homem experimentado no trabalho. E durante o seu período ele ficou a cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. E quando inicia isso então, o seu ministério, João Batista, ele vem pregando no deserto. O Senhor Jesus, entendendo que era a tua hora, que chegou o teu momento, ele vai deixar suas ferramentas da carpintaria. A partir de agora, ele tinha um chamado a viver. E para onde ele vai, pastor? Não, ele não vai para o templo. Não, ele não vai falar com o sumo sacerdote que ele era o profeta, que ele era o Messias. Não. Ele vai para o Rio Jordão. E aqui tem um foco de uma mensagem tremenda para nós entendermos. Porque Jesus, sendo ele Deus, sendo ele o Messias, ele inicia seu ministério indo para o Rio Jordão. Encontrar com quem? Nada menos do que João Batista. Aquele que a todos os pulmões gritava e anunciava no deserto: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Ele tem na mão uma pá e ele limpa a eira. A sentença estava sendo anunciada. E aí um dia, como os outros dias comuns e normais, o Filho de Deus, ele chega às margens do Jordão. João olha e grita e brada: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João diz: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou, ele disse que o Espírito Santo haveria de se repousar sobre ele. Era esse que batizaria com o Espírito Santo. João recebeu um sinal. E ele disse: olha, eu vi o Espírito descer do céu sobre ele, repousar sobre ele. Escuta, mas isso é antes dele batizar a Jesus. João teve uma revelação. Quando você está com seus olhos espirituais abertos, você vai enxergar a tua volta como tudo normal. Mas quando teus olhos estão testificados em Deus, você vai ver aquilo que o outro não está vendo. Escuta, Jesus caminhou pedindo licença, esbarrando em um e outro para chegar até João. E para aqueles que estavam olhando com os olhos normal, era só mais um homem chegando. Era só mais uma pessoa que estava vinda para ser batizada. Mas para João não, os seus olhos estavam estatalados, porque tinha algo diferente, tinha um derramar de Deus. A pomba, representada pelo Espírito Santo, veio e repousou sobre ele. E estava testificando: este é o Filho de Deus. Deixa Deus abrir teus olhos hoje. Deixa Deus abrir os teus olhos espirituais, para que você contemple e veja o Filho de Deus plenamente. Não fique com os olhos focados para as coisas do mundo. Não fique embaraçado. Não fique perdido no meio da multidão. Eu preciso te dizer, havia uma multidão de pessoas. Só João viu Jesus como Filho de Deus. Deus quer abrir os teus olhos para que você veja. Ele é real, Ele é verdadeiro. Ele é o Filho de Deus. Mas quantas coisas que embaçam a nossa visão. Quantas coisas que obstruem a nossa maneira de olhar. A tua ganância pelo dinheiro. As coisas dessa vida, os seus alvos pessoais, muitas vezes pode te ofuscar a glória do Senhor. Deus quer abrir teus olhos hoje. Deus quer abrir teus olhos hoje, assim como Ele abriu os olhos de João. Ele quer abrir teus olhos para que você contemple. Jesus é o Filho de Deus que quer libertar e salvar a tua vida. E João não se objetou, gritou, bradou e anunciou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele continuou caminhando em direção a João. Adentrou as águas. E disse para João: eu vim para ser batizado. João estatala os seus olhos. Olha para ele. Tem um limiar de glória sobre aquele homem. João já havia batizado inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas já haviam passado pelas mãos de João, mas aquele era diferente. Tinha uma áurea de glória que pairava sobre ele. João chega a ponto de dizer: eu não posso te batizar. Eu que teria que ser batizado por ti. Jesus, com a sua voz branda, suave, diz: João, que se cumpra a justiça, João. É só para cumprir a justiça. Faça o que tiver que fazer. Não se preocupe. Ei, a tua identidade em Deus ninguém arranca de você, ninguém tira de você. Independente do que você tenha que passar, independente se você terá que se humilhar, em nome de Jesus, entenda a posição que Deus nos coloca, que te coloca. Ninguém pode tirar de você. Jesus poderia dizer: eu posso ser batizado nessas águas, mas não tira em mim a minha posição de filho de Deus.
Mas qual é o problema hoje, pastor? O problema é que as pessoas estão arrogantes demais, soberbas demais, submeter a palavra, obedecer o evangelho, obedecer ao pastor. Não, é muito, porque as pessoas já estão se tornando semideuses. Elas querem ser mais do que Jesus. Jesus, ele vira para João: João, que se cumpra a justiça. Talvez João queria dizer: Jesus, isso é humilhante. Você ser batizado por mim é muita humilhação. Mas João, eu vim para cumprir a justiça. Pode me batizar. Eu vou fazer aquilo que o Pai mandou. Ei, meu amado, se você quer agradar a Deus, você não pode viver do teu jeito, da tua maneira. Não é o que você pensa. Você não pode criar o seu evangelho. Tem que ser do jeito dele. Eu vou terminar, eu tenho alguns outros pontos aqui, mas eu quero abrir aqui agora. Presta atenção no que eu quero te dizer. Escuta. Jesus, ao se submeter àquele processo, ele estava dizendo: mais vale fazer a vontade do Pai do que agradar os olhos da multidão. Como pastor da igreja, nós não temos aqui escola bíblica dominical. Nós não temos aqui um culto específico de ensino, até porque é difícil. Olha, quantos irmãos que estavam no batismo que não puderam estar aqui hoje? Quantos irmãos que não podem às vezes participar, e às vezes manda mensagem: pastor, eu estou trabalhando, pastor, eu não consigo chegar. Então por isso, usamos o nosso culto de domingo, tanto para ministrar uma palavra evangelística, como também uma palavra de ensino. E eu preciso, como pastor, dentro da minha responsabilidade, dizer para você: o evangelho de Cristo Jesus exige renúncia, abnegação. Não dá para nós queremos fazer a nossa própria vontade e achar que Deus vai dar desconto no céu. Não tem desconto, irmãos. A porta é estreita, porta larga vai para o inferno. Mas o que acontece hoje, pastor? O que acontece é que as pessoas olham para João e dizem: não, João, eu vou te batizar, porque eu sou o grandão, eu já conheço, eu sou aquele que é. Mas não quer se submeter, não quer se humilhar, não quer obedecer a palavra. Aqui na Europa nós estamos vendo que grande desperdício de vida cristã. Pessoas que saem crente do Brasil, mas chega aqui, troca Jesus por um copo de uísque, um copo de cerveja, um copo de vinho. Aí a balada não tem nada a ver. Não. Ouvir música do mundo? Não, pastor. O senhor está desatualizado, o senhor é quadrado. Ah, pastor, mas qual é o problema de eu ouvir uma música popular? Isso é cultura. Cultura, isso, fica com a sua cultura aqui. Porque não vai entrar no céu cultura, irmãos. Só vai entrar quem é lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus. Jesus, quando ele obedeceu a Deus, ele não fez acordo com o mundo. A igreja precisa estar alicerçada na palavra. Aquele que não renuncia quanto tem, não pode ser meu discípulo. A porta é estreita, o caminho é apertado. Agora tem uma porta larga, tem um caminho largo. E a Bíblia é explícita em dizer: são muitos aqueles que entram por esse caminho. Eu acho que é Mateus 7, verso 14. Eu acho que é isso. Consegue? Olha o que diz a palavra. 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Escuta. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Então entenda, não dá para caminhar com a maioria. Não dá para caminhar porque está todo mundo fazendo, pastor. Está todo mundo, mas é assim, a maioria das igrejas, irmão. A quem você está seguindo? Você está seguindo o homem ou está seguindo o Senhor? Quem é filho tem que fazer a vontade do Pai.
Eu vou emendar aqui, coloco o 14. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. Agora escuta, poucos há que a encontrem. Encontra o que é a vida. São poucos que conseguem encontrar a vida. Por quê, pastor? Porque querem alargar a porta, vão fazer reforma, vão quebrar um pouquinho. Não dá, irmão, não passa. Tem que deixar o eu para fora, tem que renunciar, tem que abnegar. Para passar na porta estreita, tem que deixar tudo para trás. Não dá para entrar com bagagem, não dá para entrar com os eus da nossa vida. Tem que ter a renúncia, tem que ter a abnegação. Poucos há que a encontrem. Coloca para mim Efésios capítulo 5, versículo 1. Eu vejo muitos dizendo, eu sou filho de Deus, pastor. Em Jesus eu sou filho de Deus. Amém, é verdade isso. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quem é filho vai imitar o pai. Quem é filho vai se assemelhar ao pai. Quem é filho não vai andar da sua maneira, senão você é um filho rebelde. Você é bastardo. Quem é filho vai trazer a marca do pai, vai se assemelhar com o pai, vai ter as características do pai, de tal maneira que quando você olha para uma criança e diz, é a cara do pai, parece com o pai, essa atitude é do pai, o comportamento é do pai, o andar é do pai, o jeito é do pai. É assim que o mundo tem que olhar para você. Ele é filho, ela é filha, parece com o pai, parece com o pai, parece com o pai. Imitadores de Deus, como filhos amados. E agora eu regresso para nós fecharmos em Mateus capítulo 3, verso 17. João está a batizar o Senhor Jesus. O mergulha, o batiza, aos olhos de todas aquelas pessoas que ele estava. Publicanos, pecadores, fariseus. Ele se humilhou, passou pelas águas do batismo. Mas a Bíblia está dizendo aqui que quando ele sai das águas, por favor, Raiane, volta um pouquinho. Volta a partir do verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Entende, irmãos? Presta atenção. Quando ele sai das águas, o céu se abre. O Espírito de Deus, ele desce como pomba vindo sobre ele. Aí, Deus, querendo marcar aquele dia, o que faz? Diz o verso 17. Não apenas abriu o céu, não apenas fez a pomba pairar, ele brada, de maneira audível, para que todos pudessem ouvir. Eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Deus estava dizendo para que todos aqueles que ali estavam, ele é o meu filho, eu tenho prazer nele, eu me agrado nele, eu me deleito nele. E aí presta atenção no que eu vou te dizer. Quantos milagres Jesus tinha feito até aqui? Quantas maravilhas Jesus tinha feito até aqui? Quantos sermões ele tinha pregado? Nenhum. E por que que o Pai agradava dele? É porque durante todo esse período de 30 anos, houve obediência, submissão. Tudo o que ele fez foi com o propósito de agradar o Pai. Não é o sermão que pregamos, não é a evidência dos dons da tua vida que vai agradar a Deus. É a tua vida de obediência, de comunhão, de relacionamento e de submissão ao Senhor. Deus procura filhos amados que queiram se relacionar com Ele. Nada espetacular havia acontecido ainda na vida de Jesus, mas o Pai lá do céu está bradando, está gritando e dizendo, é o meu filho, eu me comprazo, eu me agrado nele, tenho prazer nele. Como é que você está agradando a Deus?
Como é que você está agradando a Deus, querido? Como é que está sendo a sua vida? Deus quer mudar isso. Deus quer transformar você. No ministério de Jesus, houve 3 momentos que o Pai se manifestou. Sabe o que é o pior? Os homens à volta de Jesus não perceberam. Audível, notável, público, não perceberam. O que eu aprendo com isso? Deus se manifesta. Deus fala aos homens. Deus, ele se revela aos homens. Mas quando o coração está petrificado, quando há uma cegueira, o que vai ocorrer é que essa pessoa não vai conseguir ter a revelação de Deus. Deus, ele tem feito coisas tremendas e grandiosas, mas as pessoas estão cegas. Não é que Deus não esteja trabalhando, não é que Deus não esteja fazendo, é você que não está percebendo. É você que não está sendo perceptível ao que Deus está gerando no meio do seu povo. Essa é a primeira vez. Lá no batismo de Jesus, o Pai rasga o céu e diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, verso 5, diz a palavra de Deus que quando estavam lá no Monte da Transfiguração, Moisés, Elias apareceram, e ali o Senhor Jesus, os 3, Pedro se empolga e diz: leva lá para trás, Eliezer, lá tem um biscoito, tem um suco. A Bíblia diz que Pedro, então, ele se empolga. E ele diz: Senhor, bom é este lugar. Vamos fazer 3 tendas, uma para mim, outra para ti. Não, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro está empolgado. Moisés representava a lei. Elias representava os profetas. Jesus, a nova aliança. Aí o Pai, diz a Bíblia, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. A ele ouviu. O Pai estava dizendo: olha, Moisés passou, Elias passou, agora escute ao meu filho. Havia agora uma mudança, uma nova aliança, um novo processo. E o Pai estava a testificar: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, é ele que vocês têm que escutar. E por último, irmãos, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 28. Jesus, ele estava ali, em um momento com seus discípulos, e foi dito a ele: Senhor, os gregos querem te ver. Jesus tinha feito a sua entrada triunfal em Jerusalém. E Jesus faz a oração: Pai, glorifica o teu nome. Escuta, isso é público, não é no privado, é no público. Então veio uma voz do céu que dizia: o próprio Deus rasga o céu mais uma vez e diz: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei, porque ele é filho. Ei, você é filho, você é filha. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Recebe essa palavra. Deus já tem glorificado a tua vida, te dando novidade de vida, rompendo o padrão do pecado, te libertando da escravidão, escrevendo o teu nome no livro da vida. E Ele está prometendo outra vez: o glorificarei. Sabe por causa de quê? Quando nós chegarmos lá, a Bíblia diz, ele dirá: vinde, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você vai receber uma pedra branca com teu novo nome, você vai receber vestiduras brancas, você vai ser revestido da glória, transformado, porque outra vez o glorificarei. Há uma glória que espera por mim, para você. Só temos que ser filhos. Se coloca de pé.